Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua família e com todos que você ama. Vision, o encontro de Deus preparado para abençoar a você eternamente. Nós agradecemos a Deus por esta semana que está se findando, porque as suas maravilhosas bênçãos têm vindo sobre toda a terra e de forma especial sobre aqueles que temem e que obedecem a sua palavra. Nesta manhã nós temos a grata satisfação de ter conosco o pastor Licínio, mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Federal do Sergipe. Seja bem-vindo, meu colega. Louvado seja Deus. O pastor Licínio foi quem nos convidou há praticamente um ano atrás, nesse mesmo horário, Louvado onde tinha seja Deus. o programa chamado Olhar Multiforme. Olhar Multiforme. Nós louvamos a Deus, ele está terminando o seu mestrado e em breve ele estará conosco aqui na TV Convert. Isso já é uma Aleluia. Profecia Oh, e glória. uma declaração de fé. Pastor, Eu seguro a visão. segura a visão, seja bem-vindo, Amém. fique à vontade Amém. para dar sua saudação. Louvado seja Deus. O prazer é meu, né? Estar aqui retornando no programa do Senhor, né? Amém. Vision. No nosso, né? Nosso programa. Nosso, porque é a serviço É da verdade, igreja. é verdade. Prestando um bom serviço, né? Amém. E antes eu queria dizer o seguinte, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele também trabalha, não é só o sentido cultural, mas eu acredito, Deus, o próprio Deus, no nosso caráter, vai mudando através do próprio Espírito Santo, mas usando pessoas. Aleluia. E o senhor e a sua família, né? Eu cresci ali na Igreja Batista Peniel. Deus trabalhou de forma especial na minha vida, através do seu pai, vários irmãos, né? Pastor Arivaldo, manda um abraço para ele. Pastor Arivaldo, da paz do Senhor para o Senhor, através dos filhos, né? Cada um com jeito, uma personalidade. Deus trabalhou muito no meu caráter. Uma coisa que eu achei linda, estou estendendo um pouco a saudação, mas é importante, era o diálogo dele com o pastor já que foi para o céu, o falecido, pastor Wilson, pastor Arivaldo, tinha um diálogo extremamente respeitoso. Eu, criança, eu ficava olhando. Disse, rapaz, interessante, esse homem, ele respeita demais esse pastor, né? Eu comecei a entrar ali e ver isso. Isso cresci e fica no nosso caráter, né? É verdade. O respeito não só ao pastor, mas ao mais velho, ao outro que está na liderança. Eu nunca vi o seu pai, o pastor Arivaldo, tentando de alguma forma usurpar o chamado daquele pastor Wilson. Pelo contrário, eu acho que até o seu pai é muito hoje através desse respeito que ele teve com o pastor Wilson. Então trabalhou muito isso no meu caráter. No seu caso, as questões assim, eu pensava muito, esse homem gosta de estudar, missões, tal, né? Missionário Davi, né? Os seus irmãos, o Eli, o Daniel, cada um mais calmo, o outro sorridente. Isso vai trabalhando no nosso caráter, né? Estendi um pouco a saudação, né? Porque é bom, é a história. Isso é o testemunho, Não é? né? O que fica quando a gente passa, né, pastor Licínio? Quando a gente passa daqui para o Senhor, para o céu, o que fica na terra é o amor que a gente amou, Verdade. o testemunho de Cristo que nós demos e as boas obras que vão ser julgadas diante do Senhor. Mas vamos ler os salmos de número quanto Aleluia. hoje? Vamos, o Salmo 47. 47. Vamos ler o Salmo 47. Eu aproveito e dou a paz do Senhor para você que nos ouve, né? Que acompanha Aleluia. o Vision. Esse programa, eu gosto de dizer sempre que é de utilidade pública. O senhor né? tem assistido o vídeo toda sexta-feira? Olha, quando eu não assisto na sexta, eu assisto na noite quando eu assisto no horário. Aleluia. Eu sou assim, eu fico, e às vezes eu repito. Que bênção. E eu gosto até dessa didática que o senhor usa, né? Mostrando imagens Amém. e explicando, né? Amém. Acho muito didático. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, vamos ler, você que nos acompanha, Salmo 47. Eu queria sugerir ler um versículo, pastor Davi. Certo. Leu. Vamos, irmão. Vamos, pastor. Salmo 47. Salmo para o músico Mo entre os filhos de Coré. Leiamos. Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Versículo 2. Pastor Davi. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Amém.
escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se ajuntam. O povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Aleluia. Louvado Glória seja a Deus. Eu gostei dessa parte aqui que fala, todo salmo é muito bonito, né? Porque fala da aclamação de louvor. Mas Deus é o Rei de toda a terra. Salmo 7, né? O versículo 7. O senhor acredita que tem gente que pensa que é o dono do mundo? E é uma consequência, pensar assim, sofre consequências. Que está na administração, que está fazendo todas as coisas sem o controle de Deus. E algumas pessoas, inclusive, nos perguntam, se Deus é o Rei de toda a terra, por que existe tanta mazela, tanta desconstrução, tanta destruição, tanta injustiça? O que o senhor acha sobre isso? É interessante, né? Que o próprio versículo 7 diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Ou seja, de uma forma consciente, né? Racional, pensando, né? Então, eu penso que quando alguém acha que ele de fato tem alguma capacidade no sentido de domínio, de dinheiro, eu sou alguém, eu sou demais, né? Ele no fundo, ele está usando dessa não inteligência, né? A inteligência que traz esse sentido racional, né? Inteligível, é a inteligência que você olha para Deus. E quando você olha para Deus, né? Você olha para você mesmo. E você vê, respondendo, você vê que você é tão falho. Por que essas coisas todas? Não é por Deus. Não é porque Deus deixa uma criança sofrer, ou ser, desculpe a expressão, ser violentada sexualmente, ou passar fome. Não é Deus que deixa. É a ignorância do homem, a falta de inteligência do homem. Então é o afastamento de Deus e a tomada de uma posição do homem e da mulher, daquilo que não é dele, é que produz essas mazelas, né, essas desconstruções. Com certeza. Eu vou dizer destruição, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e para destruir. É verdade. É incrível como nós, seres humanos, somos tendentes, né, a tomar o lugar de Deus. Deus, ele nos concede o dom da vida, porque a vida é um dom de Deus. Verdade. A vida é um dom de Deus, por isso nós temos que preservar a vida. Em todo sentido, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida social, a nossa vida de uma forma geral. Então, o Senhor falou uma coisa certa, o louvor inteligente, quer dizer, a forma correta de nós chegarmos ao Senhor é através do louvor. E aí quando a gente louva, a gente se inclina diante do Senhor, de sua presença, e aí a sua glória, o seu poder, a sua unção é que nos capacita a fazermos a sua vontade se obedecemos à Bíblia Sagrada, se obedecemos a este livro que nós temos dito sempre: lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, pratique a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, pense numa manhã de felicidade aqui. Oh, glória a Deus. Nós estávamos aqui com a presença de uma irmã. Nós queremos mandar um abraço muito grande. Ela estava aqui conosco. Que o Senhor abençoe o seu lar, abençoe a sua família e lhe proteja de todo mal. Pastora Genilza, é o nome dela, o pastor Jorge passou. Pastora Genilza. Que Deus lhe abençoe grandemente. Agora nós vamos falar sobre o café da UMESE que foi realizado na segunda-feira passada com a presença do nosso
querido e amado pastor bispo. Pastor não, vamos logo. Bispo Eliseu Rezende, sua esposa e 2 irmãos que lhes estavam acompanhando. Um casal que estava ali com ele. Foi um café da manhã abençoado. Aí tem uma foto nossa. Nós tivemos, graças a Deus, a Embaixada Shalom estava cheia. Aí está o pastor Arivaldo José, o pastor emérito da UMESE, o pastor Jorge, o pastor que está na presidência atualmente, uma bênção do Senhor. Estou eu aí juntamente com eles nesse momento. Parece que nós temos a oração, né, pastor? Nós temos, vamos passar então um vídeo onde nós temos o pastor Eliseu falando, salvo engano, e logo depois a nossa oração. Nós louvamos a Deus esse momento de comunhão. Nós convidamos você, colega pastor, colega pastora, que ainda não está na UMESE, para que você participe da UMESE, a União de Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe, essa instituição de 30 anos, 33 anos, pastor Jorge, 33 anos de existência, trabalhando pela unidade do reino de Deus. Pastor junto, aí nós temos uma citação especial para o pastor Nielson, filho da irmã Neide, da Igreja Assembleia de Deus, lá no bairro Santos Dumont, onde estaremos pregando no próximo domingo às 19 horas. 19 horas lá na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Santos Dumont. Essa família abençoada. E aí a nossa oração, eu deixo para os irmãos acompanhar. Tu és a razão da nossa vida. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós, mais uma vez nesta manhã, te confessamos diante dos céus, dos anjos, de toda a existência, que mais uma vez somos teus discípulos. Nós te louvamos pela vida do teu servo, Bispo Eliseu Rezende, este homem que o Senhor levantou na terra juntamente com sua família, para de forma espetacular abençoar aqueles que muitas vezes são desprezados. Mais uma vez, coloque em sua boca a palavra do Senhor, que o seu coração possa ser cheio da tua glória, cheio da tua unção. Abençoa cada ministério aqui representado, com a unção do Espírito Santo, que cada homem de Deus aqui receba de forma especial a unção do Espírito Santo, para vencer esta hora do mundo final, esta hora em que a igreja necessita estar cheia do teu poder, cheia da tua unção, para curar, para libertar e para proclamar que só Jesus Cristo salva. Nós te agradecemos. Glória a Deus. Sentimos a tua presença neste lugar, porque sabemos que os teus anjos estão ao nosso redor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. O Senhor tem sido, Jesus, o nosso refúgio bem presente em toda a tribulação. Fala mais uma vez conosco, para a tua glória. Nós te honramos, nós te servimos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estavam também conosco ali, dentre muitos pastores, o pastor do pastor Jorge, que é o pastor Fábio. Eu estar aqui, não fazer menção especial do pastor Fábio, era uma ação muito antiética, não é verdade? Esse pastor amado, esse pastor querido, pastor Fábio, que Deus continue abençoando o seu ministério e fazendo de forma maravilhosa crescer a sua igreja aqui no bairro Augusto Franco, a igreja presbiteriana do Brasil, que está aqui próximo do SESI. É fácil, participe. Você está especialmente convidado para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro Augusto Franco. Aleluia. E para terminar esse momento, nós queremos também fazer menção do ministério da missionária Sônia Santiago. Sônia, me emocionei quando falei seu nome, porque você sabe o amor em Cristo que eu tenho por você e pela obra que você tem realizado aqui no estado de Sergipe. Eu lhe acompanho há muito tempo, você sabe disso, quando você fazia aquele programa, meio-dia ela fazia um programa e às vezes ela ficava, o esposo dela vinha, né, do trabalho, na estrada, e Sônia muitas vezes nos fez chorar de alegria e sorrir de alegria com ela, com essa simpatia que é peculiar dela e com esse serviço que ela tem realizado
em um espaço onde a igreja necessita atuar de forma mais contundente, indo às pessoas que na verdade precisam, pastor Licínio, ouvir a palavra de Deus. Nós necessitamos ter essa ousadia, essa coragem, esse amor, estar com o coração cheio de amor, juntamente com essas irmãs que saem pela madrugada. Segundo ela, me falou, ela sai 7 horas da noite e chega no outro dia juntamente com esse grupo de irmãs, evangelizando, levando alimentos, protegendo essas pessoas de um futuro que possa lhes ser difícil. Sônia, nós abençoamos o seu ministério e ainda hoje, acredito, não sei se já está disponível, pastor, já? Pode colocar, por favor, pastor. A obra social, né? Social, evangelística, não é? Deus continue te abençoando e nós queremos dar oportunidade àqueles irmãos que podem estar juntos com essas irmãos, com irmãs, irmãos também, né? Irmãos, para estarem auxiliando nesta obra evangelística e social. Irmãos, essa é uma obra maravilhosa, a gente ir ao encontro daqueles que são necessitados. Amém? Glória a Deus. Pastor, Sim, senhor. se o senhor me permite, Sim. uma saudação também. Hoje, quando eu saía de casa ouvindo o jornal local, ele falava, alguém escreveu, um escritor, a história da uma senhora da Bahia, irmã Dulce, né? Irmã Dulce. E ali eu vinha pensando essa questão pegando esse link, né, da obra social, e o quanto é importante, né, você trabalhar, desenvolver esse lado social, né? Alguns em uma religião, outros em outra, mas nós que somos cristãos devemos desempenhar bem esse papel. E mandar um abraço para o pastor Luiz, lá em São Francisco. Rapaz, olha, né? Eu vou abrir até os braços. Deixa eu botar aqui, olha. Olha o tamanho do abraço. Abraço para o pastor Luiz. Esse homem de Deus, da Igreja Batista Peniel. Em Malhada dos Bois de São Francisco. Eu quero mandar um abraço para... O senhor vai mandar do senhor para ele, mas deixa eu só não esquecer, olha. Roseane, eu acho que é Joseane, Felipe, a esposa, bênção de Deus, os 2, 3 e o pai. E o pai. 2 meninas, um menino, são os filhos dele, a esposa e ele e toda a igreja lá. Um abraço para o senhor, pastor Luiz. Senhor, uma benção. Olha o tamanho do abraço. Abre o abraço também, pastor. Olha, o dele ainda é maior, um abraço, senhor. Deus abençoe. Muito obrigado por suas orações, por sua palavra. O trabalho mais bonito de um pastor é o do encorajamento. Não é verdade? É verdade. Porque o pastor é aquele que ele pega a ovelha está ferida e ele coloca nos braços, né? Essa figura que existe lá. É verdade. E ele cuida da vida da ovelha. Cuida em todos os sentidos, ele protege. O pastor é protetor. O verdadeiro pastor, Jesus Cristo de Nazaré, ele veio para nos proteger do inferno, da maldade, do pecado que o inimigo colocou e seduziu a raça humana. Então, não, eu estou protegendo o celular, não. Então vamos proteger a palavra de Deus. Não precisa de proteção, é que ele nos protege. Então vejam, que bonito quando a gente encontra homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, que se dedicam a cuidar de pessoas, pastor. Não é verdade? É verdade. Falando sobre esse tema, nós podemos até linkar com a questão da perseguição cristã. O que é que o senhor pensa sobre esse fenômeno, né? Porque é um fenômeno a nível mundial. Nós temos aí o mapa já, pastor, disponível da lista mundial da perseguição 2018, da missão Portas Abertas. Irmãos, pastor Licínio, o senhor que é mestre em ciências da religião, é assustador isso aqui. Interessante. Assim, eu queria antes salientar o seguinte, que o senhor me fez essa pergunta e me veio na mente claramente. Você tem uma questão de preconceito, né? Quando você fala em perseguição, você fala em preconceito, mas você fala também de um reforço. Quando alguém sofre um preconceito, ele também busca nas suas raízes fazer um reforço para a sua autoafirmação. Entendo. Não é? Uhum. E eu lembro, no texto, né, lembro, mas pelo texto, Jesus, quando ele veio, ele disse: eu não sou desse mundo. Ele era um estrangeiro.
não é? É verdade. Ele era um estrangeiro, ele foi perseguido. Tem algumas pessoas que dizem até que Jesus era alien, né? Porque alien no sentido de não estar, de não ser da Terra, não é? De não ser deste mundo, de não ser dessa cultura, desse cosmos, não é verdade? Sim, pastor. E assim, o estereótipo, o preconceito, de certa forma, ou o preconceito em si, ele cria um estereótipo, mas esse estereótipo, de certa forma, entre aspas, ele pode ser bom. A perseguição, por um lado, ela é boa, entre aspas. Eu não falo no sentido de matar, não, mas ela também ajuda a você reforçar a sua identidade. O texto bíblico diz em Atos capítulo 8, quando a igreja logo em seu início diz, e sereis minhas testemunhas, isso se refere a ser mártir, ou seja, a pessoa ir na defesa, caminhar com Cristo e, se necessário, morrer por amor a Cristo. Aliás, a história da igreja demonstra isso, né? Que os 300 primeiros anos da igreja os 300 anos foram marcados, né? Foram marcados por uma forte perseguição. Matando os cristãos na arena, a parte da arena de Roma, né, que hoje já está extinta, só tem mais ou menos um mato, não tem aquela toda visualização. Você pode ver a reconstrução no YouTube. Ela demonstra que ali os cristãos eram colocados e aqueles tipos de charretes, eu acho que eu chamaria assim, né? Elas passavam por cima dos cristãos e, quando não, eles eram lançados no Coliseu. Alguns eram lançados e os leões matavam aquelas pessoas, comiam aquelas pessoas. Mas o senhor falou sobre a questão do preconceito. O preconceito na visão contra a visão cristã, o senhor vê de que forma? Na verdade, assim, nós seguimos a Cristo. A nossa identidade é a identidade de Cristo. Alguém uma vez me perguntou, disse, ô pastor, o que merece alguém que estupra uma criança? E eu disse a ele que é inadequado essa conduta, totalmente inadequado, mas que o cristão, ele não pode odiar. E aquela pessoa se revoltou bastante contra mim, disse que eu era uma pessoa de outro mundo, e que não pode, não, mas é o cristão. Ruim é se eu dissesse a você que teria que matar ele. Sim. Temos que confiná-lo, temos que prendê-lo, porque ele está com desequilíbrio, né? Então, nós temos a identidade de Cristo. O amor é a identidade de Cristo. E o mundo odeia essa identidade, a identidade do perdão. A identidade do perdão. O interessante, você vai ser perseguido. Nós temos, eu ia repetir a sua palavra, nós temos dito aqui constantemente, a Bíblia é o livro para o cristão e para a cristã, para aquele que quer ser discípulo e discípula do Senhor Jesus Cristo e para o céu, e para aquele que não quer, as leis, a Constituição e as leis infraconstitucionais. Porque houve eu não sei se o senhor já observou isso, existe uma tentativa, e essa é uma tentativa histórica, de repetir o erro que já foi cometido lá no passado, de querer cristianizar toda a sociedade. Nós estamos falando da cristianização porque existe também outras religiões que estão indo nesse mesmo... A diversidade, né? Religiosa. Nessa mesma linha de ação, não é? Se nós colocarmos a nossa religião em tal espaço, nós dominamos, e aí vem os salmos que nós lemos hoje pela manhã, não é? Que Deus é que é o rei de toda a terra. E eu digo mais, o senhor como cientista da religião sabe também disso, quando é dito que a religião, ela é simplesmente uma forma da humanidade compreender a sua fé, não é? Com certeza. E eu acho interessante, hoje pela manhã eu pensando, né? A gente sempre pensa muito, né? Pensa muito. Pensando que, e pegando de novo essa ideia da irmã Dulce, eu olhava o seguinte, essa senhora, talvez se ela não tivesse nessa caixa chamada catolicismo, ela seria a mesma pessoa se tivesse numa igreja batista, no sentido
de cuidado das pessoas. Da essência, né? Da essência. Eu acredito que uma senhora dessa, a essência dela, no sentido da ajuda ao próximo, em qualquer religião ela teria. O mestrando Licínio, você não acha, vou até virar um pouco a cadeira para conversar com você. Eu acho muito esquisito quando eu penso sobre a história da fé cristã e os benefícios, a fé cristã. Nós temos que fazer uma diferença entre a fé e a religião. A fé é um ato do coração. Do coração. Não é? A decisão. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero deixar as práticas passadas porque eu acredito que o ensino de Jesus Cristo é que vai me conduzir à eternidade. Isso é fé. Agora, quando nós criamos a instituição e ao redor dela vem o que? A organização administrativa, vem a necessidade do capital, né? Vem a necessidade, é essencial. A necessidade do capital, porque é uma instituição humana. E não existe instituição humana que funcione sem todo o aparato organizacional, senão é uma desorganização, né? Então nós compreendemos que na história também houve uma disfunção, mas o senhor aqui é o entrevistado, eu estou palestrando. Eu estou lhe provocando. Olha, você não acha estranho que as pessoas continuem colocando sobre a fé cristã, desde o ponto de vista da crítica social, da dialética materialista, que os cristãos devem ser perseguidos? Você não acha estranho isso, não? Olha, é estranho. Eu volto a dizer, a identidade de Cristo e os ensinos de Cristo, ele é confrontador mesmo. Confronta, não é só os sistemas financeiros ou políticos, será que filosóficos. se todos os cristãos fossem socialistas, que o mundo estaria melhor? O evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com... Vamos colocar assim, eu estive numa entrevista, né? pastor Informal. Davi, eu estive numa entrevista e no final da entrevista o apresentador me perguntava se esse homem, ele tem jeito, esse homem. Eu digo, olha, é o seguinte, o homem, ele, na verdade, ele pode passar 1000 anos sem dar problema na Terra. Quando completar 1000 anos em um dia, ele vai dar um problema. É uma máquina com defeito. É, porque ele vem com isso. Só que a solução é Jesus. Só que a solução é Jesus, mas eu vou usar essa expressão. Mas é mais do que essa. Me foge a memória, outra melhor. Jesus é democrático, é livre, é simples, é educado. Não impõe, ele não impõe. Então, o mundo, ele sempre terá seus problemas, porque o coração do homem, ele sempre se inclina, uma hora ou outra, ao pecado. Ele sempre vai se inclinar ao pecado. Aí, quando eu digo assim, que Jesus, ele confronta, eu não estou desmerecendo os sistemas. Ele confronta porque ele, no fundo, na oração do Pai Nosso, ele disse, olha, vá lá no seu quarto, na sua intimidade, e ore ao Pai. Ele não disse, vá lá com a sua religião. Não, é como eu na leitura desse versículo 7 aqui, ele disse, ele é rei sobre toda a terra. Um rei sobre toda a terra, você precisa ter intimidade com esse rei sobre toda a terra, porque a princípio não se tem com o povo totalmente o rei, com uma ligação, uma intimidade. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou... é necessário uma submissão ao reinado de Cristo, né? Ao reino de Deus, né? E é isso que Jesus Cristo veio fazer, né? Ele veio chamar de volta todos aqueles que se perderam no desvio da humanidade ao arrependimento, para estar então sobre a ética do reino. E eu completando, claro, pastor. Eu digo assim, eu sempre costumo dizer que alguém acha que Jesus não está lá no presídio, dentro de um cubículo, trabalhando no Espírito Santo, na consciência. A transformação de um do ser homem. espiritual. Ou ele não está em uma boate, um prostíbulo. Na minha concepção, Jesus está em todos os lugares. Claro, Deus está... Onde tiver um coração, Jesus está. E a ideia dele é o quê? É tentar... Quando eu digo tentar, é porque ele é educado, né? Sim. É convencer Eis as que pessoas... estou à porta e bato. Olha, minha proposta é essa, é lhe deixar mais feliz, alegre, contente, sem trauma. E se o trauma tiver, eu sou um remédio. E se você não superar alguns traumas aqui na Terra,
eu tenho uma proposta maior no céu. A leitura social, em algum momento, a história socio-histórica fez a leitura de que a fé cristã, especificamente o protestantismo, foi a razão para a formação de uma ética de exploração do homem pelo homem. O senhor concorda com isso? Eu não concordo. Eu bato muito nisso, assim, em vários lugares, principalmente a ética academia protestante e o espírito do capitalismo. Aliás, eu não entendo até hoje. Outra Max coisa que Weber, eu né? Max Weber, porque nós necessitamos ainda utilizar esse texto como se fosse uma forma de desconstruir. Esse termo está muito em mim. Desfazer da fé cristã. Até porque os países que utilizaram, que foi o país que foi base dessa pesquisa, é um país que hoje é um país sem fé. Então, logo, se a tese de tão Weber... longe, né? Abandonaram, né, os princípios. Não é verdade? A forma da fé protestante ali nascida, que é a presbiteriana, hoje é quase inexistente. Logo, então, do meu ponto de vista, essa pesquisa ela já teria sido vencida. Não é? Esse pensamento estaria vencido dentro dos dias atuais. Com certeza, já é vencida. Não é? É vencida. O senhor, então, acha que o protestantismo, a profissão da fé em Cristo, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é motivo para a exploração do homem pelo homem? Não tem como. Porque também tem aqueles que pensam que, por exemplo, vem para a igreja, né, aceita Jesus, né, e aí vai se tornar o irmão ou a irmã gospel, né? A irmã, que aliás, gospel em inglês muito, né? é evangélico, né? Evangélica. Mas é evangélico. Tem muito assim, né? Evangélico sem praticar a Bíblia Sagrada? É isso que eu bato, né? Que nós temos que entender que a gente fala em perseguição, nós temos que falar, no caso do cristão, no fundador. Quando eu digo fundador, porque ele é a base, né? Ele é a visão central, é Cristo. Então, uma coisa que eu escrevi um texto, eu dizendo que eu sou fã de Cristo, é esse cotidiano que ele nos chama. Ele chama para o cotidiano. Essa mesa, vou tomar uma água, sabe? Converse comigo no cotidiano. Esse cotidiano de Cristo é uma ferramenta que sai dessa caixa cristão católico, cristão protestante. Que, aliás, eu tenho uma outra leitura. Sai dessa caixa. Eu não sei se eu já disse isso em público, vou dizê-lo agora. A reforma protestante, na minha leitura, é uma reforma interna da instituição católica. Era o propósito, né? É católica. Então, os grupos que dali saíram são grupos que advêm da visão institucional e foram progredindo, não é? De acordo com a proposta de Lutero, até os nossos dias. Mas nós sempre tivemos aqueles irmãos e irmãs que tiveram... Estou na qual câmara, pastor Jorge? Olha, venha para a TV Convert, porque aqui você escolhe qual câmara você quer falar. A pequena aqui embaixo Veja bem, nós sempre tivemos irmãos e irmãs que foram perseguidos da história da igreja. E eles não estavam na igreja institucional, até por algumas divergências. É só você ler a história, leia a história da igreja. Na internet, nós temos no YouTube, nós temos livros em PDF. Leia e veja quantos homens e mulheres morreram por amor à fé em Jesus Cristo. Nós temos a macro, né, e a micro história, né? A macro e gostei disso aí, a macro e a micro história. Aquela que ninguém relata, aquela que ninguém diz, aquela que ninguém tem a coragem de dizer, não é? Porque todos nós, todos nós, seres humanos, nessa tentativa de sermos o quê? Abraçados, não aquele abraço do irmão Luiz, não. Abraçados pela fama, abraçados pelo sucesso, abraçados pelo bem-querer, pelo ser bem visto, nós muitas vezes estamos ferindo a palavra de Deus, que nos diz que nós seremos perseguidos pela fé. Agora, eu fiquei aqui observando, tem países que eu não acredito. A Colômbia, nós precisamos orar pela Colômbia. Nós temos irmãos, nós temos aqui no mapa, irmãos que estão sofrendo por amor a Jesus Cristo. Nós temos aí essa cor amarela, deixe-me ver aqui a paleta de cores.
A paleta de cores, estava aqui o padrão, são os irmãos, é a perseguição, digamos assim, menor, não é? Temos esse laranja escuro, esse laranja mais escuro, o segundo, que é onde os irmãos estão sofrendo uma perseguição média. E aí nós temos como destaque ali a Rússia, nós temos a Colômbia ali. Vejam, a América Central, essa parte aí. Pastor Jorge, tem como passar o mouse ali, por favor, logo acima ali? É México, né? Ali é México, parte do México, não é? Ali tem o que? Guatemala, Nicarágua, ali tem... Toda a América Central está né? tomada pela perseguição à fé cristã. E eu quero fazer aqui uma declaração, agora eu vou fazer como pensador, não mais como pastor. É triste nós vermos que na América nós estamos tendo uma perseguição à fé cristã que promoveu o bem e a salvação de tantas pessoas. Ah, não, pastor, a instituição católica romana também fez. Bem, todos nós cometemos erros. Os protestantes também cometeram erros na história. Com certeza. E erros fortes. E isso entristeceu o Espírito Santo de Deus na igreja, não é? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele está alegre com a igreja ela é evangelizadora. Marca de cristão é amor às almas perdidas. Por isso está de parabéns a evangelização do Estado. Muito obrigado, pastor Jorge. Através do pastor Pedro de Olindo, pastor Arivaldo José, os pastores que estão participando da campanha de divulgação do evangelho às pessoas. Isso não é especialmente nos interiores aqui. Especialmente, já está praticamente terminando. Nós temos 73, 75 municípios e está praticamente divulgada a palavra de Deus. Pastor, eu acho que também é importante a gente tirar esse viés da conversão, não é? O senhor não é obrigado a converter ninguém, eu não sou obrigado a converter ninguém. Até, assim, com todo respeito, pastor, um pouco de falta de educação, achar que a gente pode converter alguém, né? Proselitismo, não, né? Eu acho que, no mínimo, eu vou chamar de uma falta de educação, né? Alguns é pela falta de explicação. Porque quando a gente ajuda o outro a se educar, né? Se eu via que eu falei aqui no início sobre a sua família, ali Deus, primeiramente, e vocês estavam fazendo o quê, de certa forma, como família? Ajudando a educar outros. Ajudando a me educar, né? Então, é isso que também, às vezes, nós temos que deixar o sapato em casa, a gravata, e ir lá no meio onde aquela pessoa mais simples está, sentar. Eu fui no interior, pedi uma água, e a pessoa veio com um copo, e eu disse, não quero suco de caju, não. A pessoa disse, não, aqui é a água salobra. Né? E você diz, poxa, num mundo desse. Aquela cor de água que ninguém... então, não, vou beber essa água, aqui, mas eu vou explicar... Aqui em Sergipe? Aqui em Sergipe, no sertão. Disse, eu vou tomar essa água e vou tentar explicar o que eu preciso explicar, o que ela quer que eu explique, no sentido do evangelho, não é? Para ela, porque também falta essa sensibilidade, essa humildade da gente. Tem pessoas que não vai aprender nunca. Por quê? Porque não quer. Mas tem gente que em todo lugar da terra, aqui no sertão, né, de Sergipe, e precisa ouvir o evangelho, e querem ouvir. Quando eu digo precisa, onde é o lugar mais difícil de pregar o evangelho? Olha, é dentro da academia, dentro do espaço acadêmico, ou lá nesses lugares mais simples? Olha, pastor, eu acho que o primeiro de todos é dentro da sua casa, né? É o mais difícil. Porque dentro de casa todo mundo se acha no direito de achar que que ele não erra. É verdade. E que o outro erra, né? Ele sempre acha todo mundo se acha dentro de casa, né? Entre aspas. E depois o outro lugar que eu acho a academia é muito difícil, O senhor acha a academia? A academia é difícil porque justamente é outro lugar que as pessoas, com todo respeito, se acham. Por exemplo, aqui eu peguei. O senhor estava passando, o pastor Jorge lá estava passando o mapa? Sim. Eu digo, olha, a fonte é aqui. Portas abertas. A fonte desse texto, o pastor trouxe esse mapa para o pastor Davi, mas tem a fonte. Tem a fonte. A Portas Abertas é uma instituição, uma missão, não é? Tem um tempo na terra, eles têm
tem 60 Só anos. 60 anos. Só isso. Eu sou um menino. Eu sou um menino perto disso, então. Então, eles não se aproveitam simplesmente das pesquisas. Eles fazem, com certeza, eles têm um trabalho. 60 anos já tem um trabalho. Com certeza. Então, essa questão da fonte, ela é importante. Com certeza. Não é? Nos ajuda a entender a situação. A universidade, ela é boa, né? Inclusive, o cristianismo foi que deu esse... As universidades foram fundadas com base no pensamento cristão. Abelardo, quando começou, nós já falamos isso uma vez no seu programa, a fundação da Universidade de Sorbonne, ela começou com a discussão do texto de Aristóteles e a discussão teológica com base nisso. Então não existe, por isso é estranho ainda hoje nós não termos no Brasil. No Brasil são poucas, eu não sei se em alguma universidade pública brasileira nós temos um curso de teologia reconhecido. Um curso de teologia... Nós temos o primeiro teólogo contratado por uma universidade pública, foi aqui em Sergipe. Em Sergipe. Então, Sergipe está se destacando no cenário mundial porque nós temos o curso de teologia reconhecido pelo MEC e temos um profissional aqui, um teólogo, na verdade, católico ou evangélico? Na verdade, me parece que ele é de origem luterana. Luterano. Então, é abençoado. Agora, é da nossa escola também. Na verdade, também. é assim, só o curso de Ciência da Religião. Agora, teólogo, em todo o Brasil, é uma universidade pública, contratado por órgão federal. Aqui ele é o único, mas então, ele ensina a cadeira e a ciência da religião. E qual é o nome do professor? Ele é professor Joey. Professor Joey, o senhor está convidado um a participar quando nós marcarmos aqui no Vision. Nós queremos ouvir a sua voz como primeiro professor doutor em teologia contratado pelo Estado de Sergipe. Por quê? Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque nós temos que dar a visão às pessoas da importância da palavra de Deus. E a teologia é o campo de estudo que se debruça sobre aprender a palavra de Deus. Foi o pastor Licínio, foi um erro muito grande termos retirado a cadeira de teologia das nossas universidades. O senhor não acha isso, não? Olha, eu até vou abrir aqui para o senhor que a minha formação é em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe. E o que eu fiz? É já um espírito, eu digo que era de criança. Criancinha, eu ia brincar, eu já era o líder. Eu já me metia, eu já dizia, eu ia jogar uma bola, qualquer lugar. Eu sempre tive essa questão. E quando eu terminei esse curso, eu digo, eu já tenho esse espírito, eu vou tentar ir nos órgãos todos para contratar, né, os profissionais para trabalhar a cadeira, a disciplina é ensino religioso. Quem está formado em ciência da religião, o ensino básico, né, é o ensino religioso e a formação que cabe é ciência da religião. Pelo menos é essa a ideia agora do governo federal. Vamos tentar então tirar essa perseguição, como o senhor diz aqui, a perseguição da forma, né? Porque, veja bem, a Bíblia Sagrada é um livro que ensina o bem, ensina os valores da vida, os valores da família, os valores da paz, os valores, que mais? Os valores da não exploração do homem pelo homem. O Antigo Testamento, ele é claro quando dizia assim, o povo de Israel, o povo judeu, quando você estiver trilhando, quando você estiver semeando a semente ou o fruto que você colher, que sai fora da eira, você deixa para aquele que é mais pobre. Existe o princípio do perdão da dívida. Se a pessoa devia e em tantos tempos ela não podia pagar, existia o perdão da dívida. É bom que aqueles que estão dentro do mercado econômico, que são dessa fé, pratiquem, porque é isso que a Bíblia ensina. Veja, o Antigo Testamento é para os judeus, o Novo Testamento é para os cristãos, a Bíblia toda para a igreja. Então, se nós praticamos o que está escrito na Bíblia, se cada uma vai praticando, como o senhor disse, dentro da família, porque a família é a base, é o lugar onde cada um é de verdade, né? É isso. Lá não existe a possibilidade de você não ser quem você é. A família vai sendo estruturada, a sociedade vai se reestruturando e aí não acontece aquilo que o senhor mencionou, não é? De nós termos essa confusão, né? Desse problema que está na falta do Deus, que é o rei da sociedade. E para completar,
nessa inquietação, depois, aí comecei a procurar os órgãos públicos para contratar, né? O pessoal pedindo, né? A gente foi estudar as leis, como é que pede, como é que vai lá, porque não vale só eu vou em um lugar sem arma, despreparado. Uma arma que eu vi que é ótima é você estudar as leis mesmo. E já vai lá, tira uma xerox, já vai lá com a lei, e aquela pessoa ali que é do órgão público, olha, essa pessoa está vindo aqui, ela sabe. Então fica mais fácil você quando estuda, né? E uma coisa interessante é assim, o ensino religioso nas escolas, ele não tem que ser, eu sou cristão, eu tenho que ensinar, alguém diz assim, catequizar. Né? As crianças, não é assim. Porque existe uma diversidade e uma pluralidade. Inclusive, eu aprendi isso dentro da escola dominical. A escola dominical nunca me ensinou, lá na Peniel Batista, nunca me ensinou a desrespeitar as pessoas, o professor na sala de aula. Pelo contrário. E aí, então, existe um conflito. Então, existe alguma disfunção da ideologia, do ensino social, do ensino filosófico, que foi ou está sendo implantado em nossas universidades, que tem desvirtuado a função, por exemplo, do pensamento filosófico. Eu estudei filosofia durante algum tempo, não é? E eu não lembro de nenhum mestre ou doutor ou professor que tenha, aliás, em nenhuma universidade, aqui na UNIT mesmo, nunca vi ninguém atuando, criando a desordem, por exemplo, no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio. Aliás, essa é uma novidade que eu acho que está sendo implantada, me parece que em quase todas as escolas do mundo, não é? Essa visão de que o adolescente, de que a criança, de que o adolescente, ele tem que ser psicologicamente manipulado, né? Eles estão sendo manipulados para se tornarem seres fora do contexto, não respeita pai, mãe, escola, não respeita mais o diretor, hoje, pastor, quando às vezes eu sento numa cadeira na universidade, ou quando estou estudando em casa, eu dou uma parada às vezes e lembro quando eu, criança, adolescente, estava na escola dominical. Para mim foi fundamental. Às vezes eu dou um grito, quando o professor está dando aula, eu dou um grito dentro de mim. Eu digo, rapaz, a igreja me ensinou a não só ser educado, mas a ser democrático. Não sei outras igrejas, mas o senhor acredita que até esse termo foi desvirtuado nessa aplicação? Vejam, eu não sou socialista e nem sou contra socialistas, mas existe uma linha que está dizendo que ser democrática é ser, o termo, vou forçar, laissez-faire. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e existe um domínio, porque a verdadeira... E aí nós fugimos um pouco, mas está dentro do termo da perseguição cristã, porque até alguns estados estão colocando, nós somos uma república democrática, mas a fé cristã não pode ser divulgada, a fé cristã não pode ser ensinada nas escolas, a fé cristã não pode, aliás, os Estados Unidos, o presidente Trump, que ontem foi inocentado no processo que... ele sofreu, ele reativou justamente o ensino, a liberdade do ensino nas escolas. Então, nós precisamos pensar isso também como um processo, a educação como meio desvirtuado para formar mentalidades e trazer à igreja uma futura perseguição, como o senhor disse, a perseguição da forma, a perseguição do conteúdo, porque a Bíblia Sagrada, em alguns casos, já não pode mais ser divulgada, como é o caso da China, né, como é o caso da China. Nós estamos com um problema, vamos orar daqui a pouco pela China. Olha lá, o coronavírus. A igreja, que é a igreja perseguida na China, eu tenho certeza que está orando, jejuando e sofrendo as consequências espirituais, psicológicas e físicas, não é? Num estado que tem em seu nome o nome de democrático. Nós não estamos fazendo isso aqui para desfazer de nenhum estado, mas para que a igreja do Senhor no mundo, ela tenha consciência e ela diga, não, essa não é a nossa natureza. A nossa natureza é a natureza da paz. O nosso reino é eterno. O nosso reino não é de explorar o homem e a mulher. O nosso reino não é de humilhar pessoas, não é de dizer àquela pessoa que é multimilionária que ela pode continuar desempregando e não pagando os direitos do trabalhador. Aliás, Tiago
fala muito claro sobre isso. Vocês que são ricos não explorem os mais pobres. E não é uma visão socialista, é a visão bíblica. Pois não, pastor? Pastor, talvez alguém assim, você está nos ouvindo, nos vendo, nos ouvindo, né? E acha assim, poxa, eles tocaram em um lado, tocaram em outro, como se nós estivéssemos aqui assim, com um link de um lado e um link de outro. Não, tudo... É perseguição cristã. Porque, veja, volto a dizer, a verdade é essa. Eu não tenho vergonha de ser cristão. Mas eu sou cristão e é bom para mim. Agora, o que quando nós falamos de perseguição, no fundo, o que é que o jogo principal disso, ou nisso, é duas coisas, dois tipos de choque. O choque cultural, porque o choque cultural, a pessoa tem um conceito, a pessoa tem um estereótipo, não é? Por vestir de um jeito, por ser de um jeito, por levar uma Bíblia, não outro livro, ou alguns não usam livro. Então, os choques culturais, cultural e religioso. E o choque dessa essência que é Cristo, que já, para mim, já está fora das caixas. Não é essa, Cristo não é essa caixa, ou essa caixa católica. Cristo é rei. Aleluia. É rei, ele não está em caixa nenhuma. Glória Eu a acho que a grande caixa que ele quer entrar e ficar é o nosso coração. Então, quando o ser humano começa, me permita, pastor, deixar essa cultura de Cristo ali na sua casa, começando, no seu bairro, fluir, existe um choque. Por quê? Porque de um lado você tem o ódio, ele matou aquela criança, vamos matar ele. E do outro, você tem a justiça de Deus, mas está implantado no seu coração o amor. Você vai trabalhar com aquele que estuprou, vai prender ele. Com base na lei, nós tratamos com o criminoso. E com base na graça, se ele aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estaremos com ele lá com a Bíblia, ensinando a Bíblia dentro dos presídios. Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Pastor, nós vamos continuar essa entrevista. Certo, podemos? Certo. Nós queremos mandar um grande abraço para aqueles irmãos e irmãs que continuam fazendo um trabalho de visita aos nossos irmãos e irmãs que estão presos em todo o mundo e estão orando por eles também. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a leitura de Marcos, capítulo 10, o versículo 47. 47. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim, olha, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Da mesma forma, muitos estão ainda cegos na visão espiritual. A grande luta do ser humano é ver Deus, ver o agir de Deus, ver a manifestação do Senhor em sua vida. Não existe ser humano que não queira conhecer o Senhor face a face. A Bíblia fala de um homem chamado Jacó. Jacó foi o filho de Isaque. O seu filho primogênito se chamava Esaú e o segundo Jacó. E diz a Bíblia que o que foi que aconteceu? Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura. Ele roubou a bênção da primogenitura. E diz que esse homem ele saiu fugido da sua terra, foi para a terra do seu tio Labão, e lá ele passou 20 anos. 14 anos ele trabalhou, olha aí a visão do trabalho. Passou 14 anos trabalhando porque ele se apaixonou por Raquel. Mas como Leia era a mais velha, o costume era primeiramente o homem ter a mais velha e depois a sua segunda irmã. Costume, né? O costume, olha aí o aspecto cultural. O aspecto cultural. E diz que aquele homem trabalhou 14 anos e os 6 anos restantes ele foi
escravo do seu tio Labão, porque ele produzia, trabalhava dia e noite e não recebia nada. A Bíblia fala... Fez prosperar, né? Ele fez prosperar o seu irmão. Então, quer dizer, isso faz parte do pensamento judaico. Isso faz parte da revelação de Deus para Israel. Então, o engano, a exploração, não é de hoje. Não é? O próprio povo de Israel foi escravo do Egito durante quantos anos? É um povo que, de fato, historicamente sabe o que é perseguição. Né? Perseguição. Pense um povo. Hoje nós temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos somos o grupo mais perseguido no mundo. Verdade. É bom que nós deixemos isso aqui como destaque. E está aí uma fonte, né, que o senhor trouxe, que é a missão, uma das missões Portas Abertas. Missão Portas Abertas. Mas ainda assim, nós continuamos dizendo ao mundo que para ir ao céu, para sair dessa mazela, desse conflito de interpretação que foi colocado, trazido à humanidade pela implantação do pensamento racional, do pensamento filosófico, do pensamento científico desconstrutivo, que nós necessitamos voltar à palavra de Deus, à leitura da Bíblia Sagrada, à prática da Bíblia Sagrada, à obediência da Bíblia Sagrada, como disse o pastor Licínio, dentro de nossas casas, dentro de nossas empresas, dentro de nossas igrejas. Aliás, ontem eu estava ouvindo a mensagem do pastor, uma das muitas mensagens do pastor Billy Graham, e naquela mensagem ele disse justamente isso. Na hora do apelo ele disse: você que é batista, você que é anglicano, você que é luterano, você que é e que quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, venha, este é o momento. Irmãos, nós temos que ter em nossa consciência que salvação é ato pessoal, é decisão de seguir a Jesus Cristo. Como disse o pastor hoje pela manhã, não é apenas a caixa, o rótulo de ser evangélico. Não adianta nós chegarmos, existe uma previsão, eu recebi até um estudo ontem, dizendo que até 2050 nós podemos chegar ao número de 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas eu quero dizer a todos esses que também se preocupam com o crescimento do número de evangélicos no Brasil, e sempre isso toca no viés sociopolítico, não é? No sociopolítico. É aquela que eu falei, essa expressão tão simples, mas que eu disse ao senhor, se acha, né? Vai se achar, né? No sociopolítico, sempre trata no sociopolítico, que o que nós queremos, a Bíblia Sagrada, ela nos foi deixada para divulgar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. A palavra do Senhor nos diz assim, que bem-aventurada é a nação que teme a Deus. Não diz que é a nação que tem essa ou aquela religião, é a nação que teme a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse temor se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando esse homem, esse cego de Jericó estava lá, e Mateus diz que tinha um segundo com ele, que ele ouviu que Jesus ia passando por ali, o texto diz que ele começou a gritar. E eu sei que muitos de nossa sociedade estão gritando porque falta justiça na educação, falta justiça social, falta justiça no trabalho, falta justiça na infraestrutura. Mas olhe, não é só no Brasil não, é no mundo, porque a humanidade se afastou de Deus. É o que a palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é o pecado que tem conduzido a todos nós, a mim, a você, a todos nós, a essa destruição que nós estamos vendo em toda a sociedade, o aumento da violência em todos os sentidos, violência espiritual, violência emocional, violência contra a criança, como o pastor acabou de dizer, violência contra o ancião, violência contra o jovem, violência nas escolas. Isso é consequência do nosso pecado, isso é consequência da nossa desobediência, isso é consequência da nossa falta de oração, porque nós estamos com nossos corações cheios de soberba, cheios dos nossos achismos, cheios das nossas teorias. Por isso o Senhor nos convida a um tempo de arrependimento, a um tempo de volta como igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí os irmãos me perguntam. O senhor é que está pregando, né? Não, vamos lá, meu irmão. Mas eu vou só. Aí é que é bom, porque quando eu estou. Me fez lembrar aqui. Sim, meu irmão. Que uma caixa Pastor. uma caixa que Deus. Eu estou falando de caixa.
que Deus nos ensinou tremendamente é o bom samaritano, né? Bom samaritano. Não é que ele passou muita gente por ali, aquele homem no chão, pessoal da própria cultura, ninguém ajudou. É verdade. Mas alguém com outra cultura foi lá e fez muito mais, né? Com certeza. Então é esse cristianismo que cria um choque. É verdade. Porque não é só o choque porque ele está vestido diferente, porque a pele é diferente. É o choque por causa também, eu volto a dizer, desse costume, o perdão. Do perdão. Perdoar é uma atitude. Mas pastor Licínio, a missionária Edna dos Santos, ela diz uma coisa muito bonita, que eu vou dizer aqui em público. Cada um dá o que tem. Ah, verdade. Quando a gente dá perdão, quando a gente decide perdoar, é porque nós fomos perdoados. É verdade. Perdão é graça, perdão é misericórdia. Perdão está vinculado com compaixão. Compaixão só tem coração quebrantado e contrito. Verdade. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Glória a Deus. Ó Deus, Aleluia. Davi pecou contra Deus. Davi matou Urias. Davi pegou a mulher do outro. Davi destroçou o reino de Israel. Mas quando Natã foi a Davi, disse: escolha, você quer que Deus atue em você ou atue no povo? Ele disse o quê? O que ele disse? Caiamos nós nas mãos de Deus, porque em suas mãos há misericórdia e não nas mãos dos homens. Davi sabia do Deus em que ele tinha colocado a sua fé. Davi tinha visão. Davi não deixou que o pecado tomasse posse do seu coração. Davi não permitiu que aquele erro da vida dele deixasse com que o Espírito Santo se alejasse dele, não, se afastasse dele. Davi não permitiu, Davi não abriu mão da sua fé. Davi não abriu mão da sua fé. Davi perseguiu, e depois ele disse o quê? Senhor, não afastes de mim o teu Santo Espírito. Pastor Jorge entrou na mensagem também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, um espírito que aconteça o que acontecer, você está em Deus. Qual o preço? Oração, 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 Bíblia, 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 Bíblia. Pastor Licínio, o senhor disse uma coisa muito interessante: nós estamos desistindo de pessoas. Verdade. Desistindo. Pastor, essa semana o senhor tem essa temática, trabalha. Eu gosto, eu escuto sempre, eu gosto, vou lá, pego os vídeos. É uma coisa que eu gosto que o senhor trabalha, sobre suicídio. Essas 2 semanas, 2 pessoas me procuraram com essa questão. Uma tomou remédio, um monte de comprimido, e a outra me entregou, foi na minha casa e me entregou um revólver. Você segura esse revólver aí, porque ela queria ou matar ou se matar. Há poder no sangue. Porque tinha, né, com problema familiar. E ali alguém disse: mas é ilegal você ter guardado. Eu guardei é melhor eu guardar e ele não se matar, não é? E depois a minha função foi lá e devolvi para a pessoa que era dona da arma. Fui com ele, né? Eu vi ele devolvendo. Eu não tenho função de... Minha função naquele momento é não deixar ele, entre aspas, se matar, né? Não que eu tenha esse poder, né? Mas Deus nos incumbiu para isso. Então, tem gente que vai dizer: não, você errou, você deveria deixar ele se matar. Está amarrado em nome tem de gente Jesus. Que está repreendido, deve se amarrar, solta. Vamos repreender em nome de Jesus. O que eu quero, assim, eu estou muito, e o senhor já falou, é interessante, é só você dar o que tem, né? Mas é isso. Porque do que está cheio o coração, disse Jesus, a boca fala. Você vai ser perseguido, e o próprio Cristo, a própria Bíblia deixa claro que vocês vão ser perseguidos. Por quê? Por amor ao meu nome. Porque vocês vão receber, não é uma cultura, eu digo assim, a cultura da serpente, ou a cultura do mundo. É a cultura de Deus, a cultura de Jesus. E a cultura de Jesus, ela agora, aconteceu isso comigo. Eu estava lá dentro de um orfanato, garoto, e essa cultura me invadiu, não foi dizendo assim: eu sou católico, eu sou do candomblé. Não, foi na minha simplicidade.
essa cultura que vai, de certa forma, não tem jeito, ela vai confrontar. Ela vai confrontar primeiro você, quando ele disse, vá lá no seu quarto e ore. Primeiro confronto é dentro de você, é lá na sua casa, é no seu. Depois vai confrontar onde você, na sociedade, na sua escola. Por que esse confronto? É porque você é o gostoso, é o bom? Não, porque você está vivendo, simplesmente para mim, eu acho, a pessoa mais incrível, espetacular, Jesus, a pessoa que está num cabaré, ele está numa boate. Gente, não está não, Deus, ele está no centro lá do terreiro de Candomblé, numa igreja, Deus está na sua casa, ele está em qualquer lugar da terra. Se ele é rei, ele tem essa prerrogativa essa questão da soberania, não é? E o soberano de verdade é Jesus, ou seja, eu tenho o domínio, eu sou onipresente e onisciente. Agora, eu sou simples. A riqueza que Deus quer nas nossas vidas, de fato, é entrar na nossa privacidade, que é o nosso coração, e lá dentro... E aí, quando a gente aceita Jesus, a gente sai de todos esses meios sociais onde nós andamos, não é? Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Então, se um dia nós andamos, nós deixamos, nós abandonamos... Verdade. Um grande detalhe que o Senhor disse aqui do ponto de vista cultural. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não se torna inimigo de pessoas. É verdade. Pelo contrário, né? Muito pelo... Você sai pedindo perdão a todo mal que você... Você sai, pede perdão a Deus e a depender, você vai até a pessoa, a depender do contrato que você fez com ela. Não é? Porque verdade, se você não fez contrato com ninguém, você não deve nada. É verdade. Não é verdade? Você pede perdão a Deus, mas você não vai marginalizar essa visão da marginalização do outro. É verdade. Do ponto de vista cultural, que talvez em algum momento... por falta de ensino, nós também praticamos isso. O evangelho é inclusivo. Olha, aquele homem clamou, Jesus Nazareno, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Aleluia. Então o Senhor, nesta manhã, Ele tem Louvado e está seja aqui Deus. para fazer com que a sua vida também seja Aleluia. alcançada pela visão de Deus. Esta é a visão de Deus. Aleluia. Esta é a visão que salva, esta é a Glória visão a que Deus. cura, esta é a visão que liberta, esta é a visão que leva para o céu. Pastor, Aleluia. existem diferentes interpretações da Bíblia. Verdade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Peça perdão do que você cometeu. Você sozinho em sua casa, faça isso. Você que está nos assistindo toda semana, comece a ler a Bíblia. Comece a abandonar tudo aquilo que a Bíblia diz que você deve abandonar. Está escrito, está, Verdade. então eu deixo. Está escrito, eu deixo. Está escrito, eu deixo. E aí você comece a fazer prova daquilo que Deus tem feito em sua vida. À medida em que nós vamos experimentando, ciência não é experimento? É um experimento. Toda a vida, né? O fenômeno cultural não é uma experiência? É uma experiência. Então vamos provar que Jesus Cristo é real? Aí alguns vão dizer, mas eu não quero abandonar a minha forma de pensar, a minha forma de viver. Livre-arbítrio, você pode fazer Verdade. e pode decidir de acordo com essa sua visão. Mas, pastor Licínio, eu estou muito alegre com sua presença também, aqui. estou muito O feliz. senhor é sempre convidado, Amém. né, a voltar ao Vision, né? E o senhor também está com um projeto de em breve retornar com um programa Eu tinha 2 programas aqui, né? certo. Era o Olhar Multiforme e o Cordão de 3 Dobras. Certo. Mas, a princípio, eu vou ficar só com... O Cordão de 3 cordão, Dobras. que é pregar a palavra, né? Amém. Que é aquela ideia do... Né? Se o cordão são 3 dobras, né? Se uma quebrar, a outra ainda segura, né? E se ainda tem a terceira para segurar, né? É a questão da unidade, né? Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a sua participação no dia de hoje no Vision. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você e sobre sua família Louvado o seja seu Deus. rosto e te dê a paz. Nós queremos mandar um grande abraço para todos os pastores, Aleluia. onde quer que você esteja, meu
colega, que o Senhor te abençoe grandemente. A maior expressão da bondade de Deus está em Jesus Cristo. Entregue para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã em que estivemos em tua presença, pela vida do pastor Licínio, pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Que o Senhor possa neste dia entrar com salvação em suas vidas. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão, Senhor Deus, sem saber o que fazer neste momento em que o mundo está vivendo. Oramos agora por tua igreja que é perseguida em todo o mundo, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa derramar sobre suas vidas a unção poderosa do Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir a este povo para o lugar de paz e de segurança. Senhor, quebra os grilhões, repreendemos em nome de Jesus toda afronta do nosso adversário espiritual contra a propagação do evangelho da paz. Abençoe, Senhor Deus, agora a tua igreja na China, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, dando graça, dando poder para orar sobre aqueles que estão afetados, Senhor, com o coronavírus, e também sobre aqueles que estão naqueles hospitais. Nós te oramos para que o Senhor repreenda o espírito de morte que está se expandindo sobre toda a terra. Dá graça, dá vitória, dá poder à tua igreja. Levanta a tua igreja para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para praticar o evangelho da paz. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, com sua igreja, e com todo o povo de Deus na face da terra. Eu te vejo na semana que vem, aqui no Vision, na TV Convert, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor.